Olá, graça e paz, graças a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos dado mais uma vez. Estamos chegando aqui agora para trazer aí a segunda lição deste primeiro trimestre de 2024. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você poder estar aqui e juntos vamos estar aí estudando e refletindo através desta lição que é fornecida com base de comentário pela revista da CPAD, na classe dos adultos, onde todos os domingos, a partir das 9 horas, as igrejas Assembleia de Deus são ministradas. Sem mais delongas, vamos partir aí para a nossa apresentação, vendo que Deus ele estará conosco. Espero que você possa estar aí deixando seu like, deixando aí a sua contribuição em compartilhar também aos seus entes queridos, irmãos e amigos, e também podendo inscrevendo-se no nosso canal, deixando aí a notificação aí sempre identificada no sininho, para que você possa receber semanalmente as nossas lições, que neste trimestre será uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Inclusive, trazendo aqui para esse nosso momento, quero já de antemão aqui trazer para você esse importante comunicado aí, ó, nossa revista, está colocando para você aí na tela, né? E, ó, imagens da igreja, essa lição que nós vamos estar abordando. Inclusive, presencialmente, está aqui a data que a revista sugere, inclusive, né? Que muitos praticam a escola dominical realmente no tipo, né? Que é da escola dominical, lição de número 2, dia 14 de janeiro de 2024. Importante que você participe, esteja presente e Deus vai abençoar ricamente a sua vida, né? E nós estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, trazendo a nossa contribuição para que você possa estar, então, participando dessa matéria. Eu quero crer que Deus ele continuará fortalecendo as nossas vidas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estaremos posicionando aqui, para você aqui o nosso quadro, onde nós estaremos trazendo aqui, seja desta forma, ou até ampliada, né? De acordo com a necessidade, né? Talvez dessa forma aqui, de acordo com a necessidade, um material aí pronto para estar aí ajudando você neste trabalho, né? Nós vamos estar aqui colocando aí, neste momento aí, a lição número 2, tema um pouco mais avançado aí, maior, para que você possa estar aí visualizando. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente a sua vida, tá? Vamos ficar assim e, havendo necessidade, estaremos aumentando aí para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer para você agora o nosso texto áureo, que está registrado aí na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, onde trata aí sobre esse maravilhoso assunto hoje, que vamos falar sobre a imagem, as imagens, né, bíblicas da igreja, imagens bíblicas da igreja, melhor dizendo. E Pedro, já nessa primeira carta, capítulo 2, versículo 9, onde está o texto áureo, já identifica aí bastante dessas figuras que nós estaremos comentando ao longo dos tópicos da lição. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Fica aí o texto áureo para você, colocando agora a verdade prática, que nos diz, por meio de cada imagem, que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. Não esqueça também de fazer a sua leitura diária durante a semana. Estará aí sendo grande bênção para a sua vida. Na segunda-feira temos aí a igreja retratada como virgem pura. Tem as referências que você pode estar anotando, né, lendo, estudando, e contribuirá aí para o seu desenvolvimento espiritual durante a semana. Nós não estaremos lendo aqui para ganhar tempo, mas você tem aí registrado, você pode pausar, fazer a leitura, depois seguir com esse vídeo, e Deus com certeza há de abençoar a sua vida.
Quarta-feira, a igreja como sacerdócio real, reforçando mais uma vez o textual da nossa lição. E também, agora na quinta, a igreja como santuário de Deus, temos aí Timóteo 3,15. Não estou fazendo essa leitura, porque de acordo com algumas referências que durante o comentário estaremos lendo, reforçando isso com você, mas destaco aí para que você, querendo fazer essa leitura agora, inicialmente, poderá pausar o vídeo e estar aí atento a essas reflexões. Também temos no sábado, para finalizar a leitura bíblica, diária da semana. Importante que você use de segunda a sábado, ou no seu devocional, aí incorpore, para que você possa estar aí sendo abençoado. Quero junto com você, então, somente agora, fazermos a leitura bíblica em classe, que está registrada aí em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao versículo 32, e depois nós vamos saltar para o texto de primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. O texto está dizendo aí para nós, já vai trazer aí um grande entendimento dentro desse desenvolvimento da lição, nesse tema, imagens bíblicas da igreja. A leitura bíblica em classe, então, no versículo 25 de Efésios 5, nós temos aí: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a na lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devemos assim devem, os maridos, eu digo devemos porque eu sou um marido também, mas assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, Ainda dentro desse texto do Efésios 5, versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Veio aqui bastante falando sobre versículo 30, eu destaco aí, que somos membros do seu corpo, e este que é o tema central do nosso trimestre, Lembrando que o tema do trimestre é o que estará aí reforçando bastante aí durante as lições e as salas de aula, o corpo de Cristo. Estamos estudando nesse trimestre sobre a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Dando sequência aí agora para a leitura, o texto agora está aí para você, 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Reforça aí o que nós já na lição passada também já colocamos, e o nosso textual: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Só por essa leitura oficial, que também será lida em classe, no dia 14, presencialmente, ali a partir das 9 horas da manhã, nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus ou em outras denominações, que assim também compartilham conosco esse alimento espiritual que a CPAD tem colocado, estará desde já absorvendo o conhecimento das imagens bíblicas da igreja, já bastante aí destacado nessa leitura. Nossa lição de hoje, nós vamos apresentar aqui os objetivos a vocês. Ela tem como primeiro objetivo elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Há uma divisão grande aí, aonde vamos pontuar também no segundo tópico, alcançar esse objetivo de pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. Então, no primeiro objetivo, as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, e depois as que descrevem a função, como que
responsabilidade da igreja. E por fim, o terceiro e último tópico também vai nos ajudar na busca desse objetivo e explicar as imagens da igreja que refletem em ela como habitação de Deus. Tá? Nesta introdução, então, nós trazemos com alegria para você essas principais imagens bíblicas, né? E esse é o objetivo dessa lição, a respeito da Igreja de Cristo, que comunica então o relacionamento e a função e a habitação desta, né, instituição criada por Deus. Então, nesta lição, nós abordaremos essas imagens que durante a leitura bíblica em casa você já pôde identificar, mas trago aqui para vocês, né? E aqui já destaco em tela a noiva de Cristo, é uma dessas, a esposa de Cristo, né? Temos aí a igreja de Jesus Cristo sendo retratada por uma série de imagens e por meio das páginas do Novo Testamento nós podemos perceber isso. Há também a identificação dela como o rebanho de Deus e a geração eleita, cada uma dessas revelando um determinado aspecto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Povo adquirido, sacerdócio real, nação santa também aparece, né? E assim nós podemos aí já contemplar as imagens ou figuras que estão aí retratando o relacionamento, né? Desde que escreve também aí função e também mostram aí de que forma a igreja é e a habitação de Deus, né? De que forma a igreja é a habitação de Deus, do jeito que ela se coloca como habitação do Senhor. Temos aí povo adquirido, né? O corpo de Cristo. Por isso, nessa lição, nós estaremos estudando as principais imagens bíblicas a respeito aí da igreja de Cristo, que comunicam aí este relacionamento, esta função da habitação desta instituição que fora criada por Deus, né? Então, trouxemos aí esses destaques. Você pode aí dar um print, colher esses slides, ou em assim desejando, podemos assim, permitindo Deus, você enviando aí o seu contato conosco, né? Você poderá estar comunicando aí para nós as informações e nós podemos passar para você o nosso contato para que você obtenha esses slides. Se não puder passar pelo WhatsApp, manda aí pelo e-mail. Nós podemos sim compartilhar de acordo com a vontade de Deus, né? Você querendo, nós estaremos aí, permissão de Deus, compartilhando com vocês. Partamos então para aí a primeira, o primeiro objetivo da lição, né? Reforçando ele aqui para nós, para você na tela. Vamos elencar então as imagens que descreve aí o relacionamento com Cristo, né? Lembrando que a lição, o tema geral da lição, trata sobre imagens bíblicas da Bíblia. Então, nesse primeiro objetivo, vamos elencar então as imagens que descrevem o relacionamento que a igreja tem aí com Cristo. Quais imagens seriam estas, né? Nós temos aí no primeiro tópico da lição, essas imagens, né? Escrevendo aí primeiro como a noiva de Cristo, que então descreve aí a igreja dentro do aspecto do relacional com Cristo. No segundo item desse primeiro tópico, vai destacar aí essa figura da esposa de Cristo. E no terceiro item deste primeiro tópico, ela apresenta a figura aí como rebanho de Deus. Todos esses três, tenha sempre em mente que são imagens que descrevem, né, aí um relacionamento, né, da igreja com Cristo. Por isso que está aí destacado. Vamos iniciar então aí falando sobre esse primeiro item, a noiva de Cristo. E essa noiva de Cristo, sem dúvida nenhuma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas nas Escrituras Sagradas, né? Lembrando que a revelação, né, desta verdade à luz das páginas do Novo Testamento são ricas. E, na verdade, a Bíblia ela usa tanto a figura de noiva como também esposa, né, para representar a igreja.
Primeiramente, a igreja ela é descrita como uma virgem pura, né? Virgem pura. O texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 2, vou colocar para você na tela, retrata muito bem isso, né? Vem destacar essa palavra grega aí, que nós vamos já trazer o significado dela, né? Que é para virgem pura, né? Que é paternos, traduzida nesse texto, 2 Coríntios 11, 2. Quando Cristo, Paulo trazendo pelo Espírito Santo, ele traz aí essa mensagem: estou zeloso por vós, com zelo de Deus, porque os tenho preparado para vos apresentar como uma virgem ao marido, a saber, a Cristo, trazendo essa figura que representa aí esse relacionamento da igreja com Cristo, certo? Usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias, né? O próximo slide aí trago para você aí o significado aí, a descrição aí no grego, né, paternos, que significa isso. Como já falamos, é usada em uma relação aí, em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias, né? É também uma figura da igreja como noiva, trazendo aí uma ideia de castidade, pureza e também de fidelidade, tá bem? Partamos então para o segundo item deste primeiro tópico, onde aparece agora a figura, a imagem, que também descreve um relacionamento como esposa de Cristo, né? A imagem da igreja como esposa. Paulo, à luz de Efésios, nós já vamos colocar para você o capítulo 5, do versículo 25 a 26, ele retrata também de forma bastante vívida, né, a imagem da igreja como esposa. Você vê aí, vós maridos, amai vossa mulher, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, né? Alguns poderão dizer assim: nossa, como nós devemos amar também? Será que é só nossas mulheres, como Cristo amou a igreja? Será que é só a nossa mulher, no sentido de protegê-la? Ele se entregou por ela? Obviamente, Paulo está trazendo aqui um ensino completo, abrangente, né, aos casais, em que faz alusão à pessoa de Cristo, mas nós temos, eu vou colocar aqui para você, a passagem que me recordei agora a respeito deste amor, né, de Cristo Jesus, da figura que a igreja tem nesse processo de relacionamento, né, como esposa aqui de Cristo, mas que eu quero chamar a atenção aqui no que se refere a, a um texto onde o Senhor ele nos orienta, nós como cristãos, a amarmos todos igualmente, né? E assim e como Cristo também nos amou. Esse texto está ali no Evangelho de São João, no capítulo de número 13. Eu estou colocando para você aqui e vou cair para você na tela. Veja aí para você na tela, né? Você pode observar aí, ó. Deixa eu colocar de uma maneira um pouco mais abrangente aqui, ó. Olha aí, aparecer para você. Olha esse texto, que maravilhoso. Preste bem atenção, né? Que está aí. Colocar para você não apareceu. Aqui, ó, completinho, onde tem a referência, João capítulo 13, versículo 34. Quando Cristo disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Também vós uns aos outros vos ameis. Né? Veja aí quão lindo e quão maravilhoso Deus, ele deseja, requer que nós também manifestemos aí, para a honra e glória do nome santo dele, essa importante missão, né, de estar aí amando uns aos outros como ele nos amou. Novo mandamento, ele diz que nos deu para isso. E aqui, voltando a esse texto de Paulo, escrevendo aos Efésios 5, 25 a 26, né, assim nós vemos aí como é destacada aí a pureza da noiva, né? Versículo 26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra.
também da esposa, né? E nós devemos aí, então, nós devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Amor. O Cristo, ele amou a igreja. Efésios 5:25, nós vemos aí, e nós vemos que não é um relacionamento frio, né? Não é um relacionamento aí gelado, mas é fundamentado apenas no dever, mas retrata, né, não não é um relacionamento frio, né? E um fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, aí na realidade do amor que se entrega e se sacrifica, conforme o texto, inclusive, de João 3:34, que nós também lemos, né? E esse amor é possível por quê? Porque nós temos prova que Cristo ele cuida, e aí, através dos textos sagrados do Novo Testamento, né, prova disso, ele cuidando da igreja, zelando por ela, porque ele a ama, né? E se Cristo cuida da igreja e zela porque ele a ama, nós temos aí, né, reforçado essa imagem dele como esposa, como noiva e esposa, que nós devemos ter aí também como a noiva do Cordeiro, usufruir desse benefício, desta grande bênção, se nós, como igreja, continuarmos sempre, né? Já vimos na lição passada, quando nós tratamos sobre o tema, que eu reforço aqui, a origem da igreja, nós sabemos que para fazer parte desse corpo da igreja de Cristo, nós precisamos ter antes a se arrependido, reconhecido que somos pecadores e abraçado a fé em Cristo Jesus, que pagou o preço da condenação eterna que eu e você, né, estávamos destinados. E entre outras coisas, o Senhor Jesus, ele cuida de nós, ele zela por nós, porque ele nos ama. E essa imagem desse relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja, ela deve também ser um parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos, né? E também no sentido sacrificial aí, assim como Cristo, ele se entregou por nós, e nesse amor que ele relata em São João 13:34, como um novo mandamento que ele nos dá, e ali não é dirigido só a casais, eles quer que nós amemos uns aos outros como ele também nos amou. É pesado, é forte e é maravilhoso ao mesmo tempo esse relacionamento. Nós vamos aí partir agora para o terceiro item, né, deste primeiro tópico, falando sobre aí o rebanho de Deus. Também esta imagem bíblica da igreja que está aí dentro do relacionamento, da parte relacional, né, que está envolvida aí dentro desta parte relacional, de relacionamento com Cristo. Nós temos aí o rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, nós temos aí Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele exortou a igreja, ali à luz de Atos capítulo 20, versículo 28, vou colocar para você na tela, dizendo: olhai por vós, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, né? Veja aí, nesse aspecto do relacional, a figura do rebanho, né, que aqui em Atos 20:28, Paulo traz, quando ele convida-nos, à luz de Atos Apóstolos, ali primeiramente aos presbíteros da igreja de Éfeso, mas agora todos nós, e aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor também, nós possamos aí entender que ele tem esse relacionamento como nós, o seu rebanho, né? E ele cuida de nós. Existe aí a expressão apacentardes a igreja, que ele resgatou, ou seja, ele comprou, ele pagou o preço da condenação eterna e nos livrou da morte, e isso custou um preço grande. Aqui a igreja é retratada como um rebanho, então, de Deus, né? É, obviamente, uma metáfora que ilustra essa relação existente entre ovelha e pastor, né?
como diz, custou aí um alto preço. E que preço foi? O sangue de Jesus Cristo. Paulo deixa então claro que esse rebanho custou um alto preço e esse sangue de Cristo tem muito valor, né? Tendo em mente esta imagem, nós estamos aqui nesse terceiro item, desse primeiro tópico, trazendo para vocês o apóstolo Pedro também. Agora o apóstolo Pedro, ele põe em evidência isso à luz da sua primeira carta, lá no capítulo de número 5, versículo 2 a 3. Eu vou colocar para você aí na tela, está aí. É quando ele usa essa expressão, né? Paulo vê aí, mostra aí para nós aí, essa expressão aí, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Também vendo que Pedro ele usa isso, esse aspecto, essa imagem, né, desse relacionamento da igreja com Cristo, onde ele fala, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tende cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, né? Essas palavras do apóstolo Pedro, elas devem servir também de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus, né? E também nos ensina aí o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, né? Vemos aí, na verdade, que ele mostrando que o pastor não pode fazer com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho do Senhor, né? Veja que nós estamos estudando dentro desse tema imagens bíblicas da igreja, mas elas, na verdade, todas elas, nós vamos ver agora no segundo, trazendo mais à frente agora no segundo item, o segundo tópico da lição, para buscar o segundo objetivo, nós já vamos falar, também terá a mesma conotação, de nos trazer, elucidar, melhorar, como uma metáfora, uma figura de linguagem, trazendo uma expressão clara para que nós possamos entender o quanto que Deus ele quer tratar conosco e nos ajudar dentro da sua palavra, né, a praticar, né, sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Então assim temos aí este resumo já do primeiro tópico, que está para você aí na tela, as imagens como noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, descrevendo aí o relacionamento da igreja com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Importante que, antes de nós seguirmos aqui, eu quero poder aqui trazer para você também neste momento, fazendo aí entender que todas essas simbologias que nós estamos trazendo em diversas ocasiões das histórias bíblicas, já falamos até agora do primeiro tópico, para buscar alcançar o primeiro objetivo, né? Mas é óbvio que essas figuras, elas desde Gênesis Apocalipse, Deus tem aí inspirado diversos servos, autores bíblicos, para que pudesse aí, como já colocamos aqui, através de figuras de linguagem, ele transmitir essa ideia direta da sua mensagem, do seu querer ao povo, né? E é nesse contexto representativo, né, que nós estamos aqui trazendo para vocês, como igreja aí, com suas diversas formas e símbolos, que traz aí com certeza para mim e para você esta ideia do que a igreja ela é em todos esses diferentes propósitos e ocasiões em que nós estamos estudando. Por isso nós trazemos aí essa visão de virgem pura, de noiva, de esposa, né? E nós vamos aqui trazer sequência outras figuras, né, que os irmãos já, né, dentro do início, os amigos estão aqui neste canal. Espero que você esteja gostando. Fique conosco até o final. Curta esse vídeo, compartilha, deixa aí o seu like para que melhore o nosso engajamento, né? Todos nós somos uma família, estamos estudando sobre esta imagem da família de Deus, da igreja do Senhor, que descreve aí o relacionamento entre ele, né, o nosso Deus, com o seu povo, certo? E nessa relação ela é descrita aí, né, por vários autores, Paulo, Pedro, e nós vamos observar aí que tem muita coisa ainda dentro dessa lição e que Deus há de abençoar nós ricamente. Esteja conosco, pois essa lição, neste relacionamento que Cristo tem com a igreja, e dentre as imagens e figuras que o Senhor utiliza para
melhor esclarecer essa verdade bíblica para nós, mostra aí a todos nós o nível de profundidade, de relacionamento que Deus deseja exercer comigo, com você, com o seu povo, com aqueles que se colocam na sua presença para realizar aí a sua obra, né? Nós temos visto aí que também pela relação anterior, e esse relacionamento, ele não é uma relação protocolar, mas ela é uma relação que é voltada aí na base do amor, o amor que uma família que vive em relação pacífica, uma relação afetuosa, uma relação também muito respeitosa, né? Profundo interesse de que as partes recebam aí as bênçãos que Deus tem reservado. A Deus toda a honra, toda a glória, e à igreja as bênçãos, ao povo, à igreja, as bênçãos que o Senhor prometeu, advinda da parte do Senhor. Não somente nas bênçãos inferiores, mas também as superiores, que nos remetem aí à vida eterna, né? E é nesse amor que nós vamos procurar, através não só dessa lição e todas as demais, reger aí o nosso relacionamento com Deus até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo para em nossos corações habitar com profundidade, né, com alegria e bênçãos que o Senhor tem colocado para nós, né? Nós vamos aí estar trazendo aí agora, para dar sequência, colocar para você aí na tela, já deixando aí, já entrando com ela aí, já no segundo objetivo da lição. Nós vamos colocar para você aí na tela aí, ó, só colocando aqui no quadro. Vamos aí então agora buscar alcançar aí este objetivo que está para você na tela, de pontuar as imagens agora que descreve a função da igreja. Agora, até então, falamos sobre, né, as imagens que estavam destacando aí o relacionamento da igreja com Cristo, e agora vamos colocar em mente, nesse segundo momento, trazemos aí, então as funções que vão descrever funções, né? Você pode dizer comigo aí, ó, funções da igreja, ou seja, imagem que vai retratar a função da igreja, tá? Pois bem, nós temos aí, ó, essas imagens. Para isso nós vamos ter dois itens que nós vamos estar conversando, né, para estar aí buscando aí descrever essas imagens que descrevem aí as funções que a igreja deve ter, né? Aí no primeiro item você tem destacado, e já trazendo em profundidade aqui, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Vamos falar junto aí, ó, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Só nesse primeiro item temos então aí 4 funções, né, que representam aí, através dessa imagem, aquilo que a igreja do Senhor ela tem para com o Senhor como função, né? Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, né, nós vamos ver da mesma forma aí que também Deus ele possui um povo debaixo de um novo pacto, para que através dele o Senhor continue revelando a sua vontade, né? Olhando no antigo pacto, né, coloco para você na tela, temos aí alguns textos. O primeiro aí está em Êxodo 19, 5 e 6, que mostra esta função, né, dessa manifestação aí do desejo do povo de Deus, né, estar aí fazendo aí esta manifestação, né, essas funções no antigo pacto. Ele coloca aqui, né, à luz de Êxodo 19, versículos 5 e 6, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis, olha a função, reino sacerdotal, né, povo santo, e estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O sacerdote, lembrando, é aquele que traz aí diante de Deus, apresenta o povo diante de Deus,
culto, a sua adoração, isso no Antigo Pacto, né? À luz ainda de Isaías 43:3, coloco para você na tela. O Senhor diz: eu sou o Senhor, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Então, nós vemos então, assim como no Antigo Pacto, da mesma forma, Deus possui agora um povo debaixo do novo pacto. À luz de 1 Pedro 2:9, que é o nosso texto áureo, temos aí destacada a nossa função. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Tudo isso nós somos para ser o quê? São figuras que o Senhor estabeleceu, a exemplo do Antigo Pacto, mas reforçada no Novo Pacto em Cristo Jesus, como geração eleita, como também sacerdócio real para levar as nações, né, através de nós, direção, conduzi-los a Deus, como nação santa, povo separado, povo adquirido, ou seja, que ele pagou o preço ali na cruz do Calvário. Tudo isso não foi para ficar de braço cruzado, mas para que exercemos, né, a anunciação das virtudes daquele que nos tem chamado, ele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Como vemos claro nesses textos, tanto no Antigo como no Velho Pacto, né? Tanto no Antigo Pacto como no Novo Pacto aí, essa ideia das figuras que dessas imagens bíblicas, né, que trazem aí da igreja, obviamente, agora no Novo Testamento, dentro desse propósito, dessa forma de relação que esse objetivo da lição de número 2 tem, e nós estamos aqui pontuando conforme o objetivo traz, descrevendo aí as funções da igreja. E nós destacamos dentro desse texto, né, aqui para vocês, a geração eleita. Quando olhamos essa palavra, geração eleita, a palavra grega, genos, traduzida aqui como geração, também possui um sentido também de raça, né? Raça eleita. O Novo Testamento, ele mostra que Cristo, tanto judeus como gentios, fazem parte aí de uma só geração, ou que seja raça, por causa do que eles têm em comum, que é Cristo, né? Então, nesse propósito, nesse sentido, não há aí distinção de raça, cor, sexo, status social, não. Em Cristo todos formam aí esta geração eleita. Quando nós falamos agora dentro da função, outra função, nós temos aí destacado o sacerdócio real, né? Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro, né, dentro desse texto, que é também textual, 1 Pedro 2:9, né, ele descreve os crentes que formam aí a igreja de Cristo como aqueles que também exercem um sacerdócio real, né? Nós vamos observar que, obviamente, temos aí essa imagem do Antigo Testamento, né, ou no antigo sistema, vamos assim dizer, sacerdotal, aquele sistema sacerdotal lá levítico, lá na antiga aliança. Deus escolheu, então, através deles, quem? Uma família, né? A família de Arão, para que pudesse exercer, obviamente, ali dentro daquele tempo, né? Já tipificando aquilo que Deus, em Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, que o texto de Hebreus vai dizer que um sacerdócio superior, ele viesse se manifestar ali, né? Na antiga aliança, Deus escolheu aqueles homens, descendentes de Arão, né, para oficializar dentro da tribo de Levi o sacerdócio, né? E da mesma forma, ele fez isso na nova aliança, né? E existe, obviamente, como trago para vocês aí, o sacerdócio da antiga aliança e o sacerdócio da nova aliança, com as suas diferenças, obviamente, né? Há uma diferença fundamental entre isso. O sacerdócio exercido lá na antiga aliança, quanto agora na nova aliança, né? Na antiga aliança ali, a função era reservada apenas para uma das tribos, a tribo de Levi. Então, dessa forma, a família escolhida para aquela missão ali específica foi a família de Arão, que nós já temos colocado para você. Mas que diferença tem aí, já que uma está tendo a proposta dessa imagem aí é uma comparação, né? Qual a diferença então para o sacerdócio da nova aliança, pastor? Né? Nós vamos ver aí que ainda que Cristo ele tem a figura aí do sacerdócio superior ao sacerdócio arônico, nós temos aí agora, por outro lado, debaixo também da nova aliança, que também todo cristão
ele é um sacerdócio, um sacerdote. À luz do nosso textual, né, temos visto aí que, né, ele nos fez sacerdócio real. Então, agora, todo cristão, ele tem aí esse privilégio, né, de, vamos dizer, queimar incenso, né? Estar em oração, clamando, buscando a Deus, estar aí exercendo esse ministério de intercessão diante de Deus, por si, pela sua família, pela igreja onde frequenta, aonde quer que esteja, Deus conta com você e comigo, para que possa aí, né, usar desta arma poderosa que o Senhor tem colocado à disposição da igreja. Como função primordial, devemos executá-la. O Senhor tem falado para nós que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes que estão aí nas regiões celestiais. Então nós temos que usar desse privilégio em oração, entrar em batalha, né? Estar aí preparado com todas as armaduras espirituais para nós combatermos aí e estarmos aí preparados contra as astutas ciladas que o inimigo. E ele ainda declara para nós que depois de nós termos feito tudo, preparado tudo, ele fala ainda para mim e para você ficarmos firmes, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Tem um texto, Salmo 141, versículo 2, né? E ainda que está ali no Antigo Testamento, o salmista pede a Deus, e deve ser também o meu pedido, o seu pedido, o quê? Para que dentro desse ministério sacerdotal, a nossa oração suba também diante da presença do Senhor como incenso, né? Um cheiro suave diante da presença do Senhor, né? E sejam levantadas as minhas mãos e das tuas mãos também, como um sacrifício da tarde que era realizado no antigo pacto, né? Diante do Senhor, assim como Davi orava 3 vezes ao dia, Daniel orava 3 vezes ao dia, nós possamos também, à luz do Novo Testamento, orientados pelo apóstolo Paulo também, orar sem cessar, né? Isso é importante. Outra figura que representa também essa parte da função, nós vamos trazer aí, é nação santa e um povo adquirido, né? Aqui, dentro do textual também aparece essa imagem, né, que tem aí bíblica, que representa a igreja, a função de Cristo, está dentro desse tópico, né? Ambos esses termos, eles vêm aí adjetivando aí, mostrando o que essa nação é e esse povo eram, né? Representavam e deveriam ser, né? Constantemente. Eram, né? Mostrando que essa nação o que essa nação e esse povo eram, representavam e também deveriam ser. Nação santa, um povo adquirido, né? Não adianta nada no exercício da sua função você não ter aí um bom testemunho, né? Mostrar aí que você tem uma postura aí santa diante do Senhor, separada. Eu me recordo aqui, vou colocar para você na tela, a importância desta figura de santidade, de um coração puro, transformado diante de Deus, para exercer o seu ministério. Eu vou colocar para você aqui na tela um texto que o Senhor me fez lembrar neste momento, para que nós possamos aí, para a honra e glória do nome do Senhor, estarmos aí entendendo o que o Senhor quer falar conosco. Eu vou colocar primeiramente aqui a tela já ampliada para que apareça aí para você o versículo completo. Acredito que vocês já estão enxergando a gente completo aí, né? Só vou confirmar. Perfeito, estamos aqui, graças a Deus. E vou colocar um texto aqui que o Senhor exardeira no meu coração neste momento, dentro dessa proposta, né? Em que nesse momento estamos aqui conversando, né? Nação Santa, um povo adquirido, e a importância disso. O salmista Davi, isso está lá no Salmo, vou colocar para você aqui, já vou pronunciar o Salmo de número 51. Nós vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo 10. Vou colocar para você aí na tela aí, ó, a partir do versículo 10. Já está aqui para nós na tela. Olha só o que ele coloca, faz-nos aí entender, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim, ó Deus, um espírito reto. Por que ele pedia isso? Ele entendia
a sua função como nação santa e um povo adquirido. Ele diz aqui: não me lances fora da tua presença, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores, olha aí a função dele, os teus caminhos, e eles e os pecadores a ti se converterão. Né? Veja aí, então, quando ele está usando essa expressão, ele está aí trazendo, como está para você aí e para mim, nesse momento aí, na tela, né? Esse renovo, desse entendimento do que esta imagem da nação santa, um povo adquirido, em termos de função, nos remete aí à responsabilidade, né? Então, veja aí o quanto essa figura, esta imagem bíblica da igreja aí, na sua representatividade perante os povos, tem influência aí. Davi diz que para que ele queria ser, né, novamente, sentir a alegria da salvação, né, não ter nem forma alguma o Espírito Santo afastado da sua vida. Nós sabemos que ele, nesse momento, quando ele faz essa oração, quando ele expressa diante do Senhor este clamor, ele está ali compadecendo-se daquele momento em que ele havia pecado, ele havia transgredido a vontade do Senhor, né, provocando aí coisas terríveis, assassinato, adultério, mas ele sabia da sua responsabilidade como um rei, e ele sabia pelo qual razão ele foi chamado, né, e ele agora roga a misericórdia do Senhor, e nós sabemos aí, vemos pela história que o Senhor o respondeu, o Senhor o atendeu para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, né? Então, ambos os termos têm aí adjetivado aí, vem adjetivando aí, mostrando, né, o que essa nação e esse povo eram, representam e deveriam ser, e assim deve ser também o nosso comportamento, né? Você tem aí destacado, por vezes nós colocamos aí esse textual da lição, para reforçar. Veja que não era uma nação, um povo qualquer, né? Era uma nação santa, era um povo adquirido para Deus. Não era para ser usado ora por mundo, ora por Deus, mas era para uso exclusivo do Senhor. Então, vemos aí essa figura muito forte para retratar uma igreja consagrada a Cristo inteiramente. Glória a Deus por isso, né? Nós vamos agora no segundo item desse segundo tópico, né, trazendo essa função, após termos aí falado aí sobre esses diversos itens, né, que nós já colocamos aqui. Estou verificando aqui na revista, nós falamos aí sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Vamos agora para o segundo item desse segundo tópico, falar sobre esta parte agora que também nos traz a responsabilidade, cujo objetivo da lição pontua aí também a função, né, da igreja, agora como o corpo de Cristo, né, como corpo de Cristo. E nessa figura de corpo, né, vamos estar aí vendo aí que esse corpo, ele, né, é uma das imagens também mais forte aí e frequentemente usadas também aí no Novo Testamento para retratar o que é a igreja. Haja vista que é o tema central deste trimestre, né? Está aí na nossa revista, né? Na escola aí, nossa revista está aqui, ó, o corpo de Cristo. Estamos, através também dessa lição e das demais que virão, e da primeira que já estudando sobre a origem, natureza e a vocação da igreja no mundo, né? Dentre origem, natureza e vocação, temos aí as funções em que a igreja ela exerce, né, como corpo de Cristo, entendendo que mais do que uma organização, a igreja é um organismo, né? E não é um organismo morto, é um organismo vivo. Então, essa analogia, né, da igreja como um corpo, ela é muito significativa, né? Primeiramente, por quê?
ela retrata aí a harmonia e a unidade que há no corpo. Se você pertence ao corpo de Cristo, né? Assim como o corpo humano, ele está aí totalmente ajustado, cada qual membro no seu devido lugar e alinhado, porque se assim não fosse, ele estaria aí uma desordem tremenda, né? Nós devemos aí, em sendo diversos, como temos diversos membros do nosso corpo, em Cristo Jesus também, né? Nós devemos estar aí alinhados e em ordem, né? Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz: porque assim como o corpo ele tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo, né? E assim, todos os membros, então, cooperando para ali o devido bom funcionamento do corpo, a igreja, os membros do corpo de Cristo, devem ter também esta responsabilidade clara, né, e bem latente dentro do seu viver, do seu coração, usando sempre essa figura, essas imagens que a lição está trazendo, né, que representam aí, estou vendo aqui, ó, a imagem bíblica da igreja dentro do corpo de Cristo. É importante ter esse esclarecimento. Paulo, nesse texto do capítulo 12, ele traz ali ensinos riquíssimos. Quero trazer para você aqui o versículo 21 e o versículo 22, está para você aí na tela. Ele ainda esclarece: assim como o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, eu não tenho necessidade de vós, né? Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Que, dentro desse contexto doutrinário, Paulo está esclarecendo pelo Espírito Santo de Deus, até quando ele faz a figura da cabeça, não pode dizer aos pés, dizendo que Jesus ele não abre mão de você, né? Ele não abre mão de mim, que fomos membros do seu corpo, né? E dentre as diversas figuras aqui, você já pode ir se identificando quais dessas você tem mais aptidão e você já vai se posicionando dentro desse corpo para ser um canal de bênção também, até para a congregação local onde você está, né? Porque a Igreja Universal, os membros do corpo de Cristo, estão aí espalhados em diversas denominações, servindo ao Senhor, né? Tendo Ele, Cristo, como o cabeça. E nesse texto, né, nós vemos aí nenhum membro ele faz menos parte do corpo do que os demais. Todos fazem parte do corpo. Não é porque um é braço, outro é ali o joelhinho. Não, todos, né, fazem parte. Todos são essenciais, todos são necessários para o bom desenvolvimento da igreja, da obra do Senhor e da função que o Senhor, através de Cristo, cabeça, tem direcionado, né? E ele, pelo Espírito Santo, como ele diz lá em São João 14, 26, que ele enviou e prometeu, esse agora, o Espírito Santo, nos ensina, nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou para nós. E nós, como bons membros do corpo de Cristo, devemos estar prontos aí, ávidos para estar atendendo a voz do Senhor, né? Eu vou trazer para você esse texto, desse episódio que eu comentei com vocês agora. Eu vou trazer aí para você também na tela, né? É importante esses textos que o Espírito Santo nos traz à memória, é fato que ele tem aí algo para comunicar através deste a quem esteja aí ouvindo ou reforçando na vida daquele que já o tem como referência na sua vida. Olha o que o texto diz aí: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ele já enviou, né? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, né? Toda honra, toda glória, todo louvor seja tributado a Deus, né? Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele que tem feito e realizado grandes coisas na minha vida e na sua vida, né? Logo então, quando nós olhamos para esse texto bíblico aqui de 1 Coríntios 21 e 22, também temos aí, já, nós vamos colocar já o 25 também, né?
essas variedades aí que nós vemos aí de órgãos e membros e funções, nós vemos aqui que constitui a essência da vida, né? E versículo 25 também desse capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios aí, para nós já caminharmos para a finalização deste tópico, né, que nós estamos aí buscando alcançar aí, já alcançando esse objetivo, pontuando aí todas essas imagens que demonstram aí a função da igreja, né? Diz aí o texto: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igualzinho cuidado uns com os outros. É fato que esse texto nos leva a refletir também, além de conhecer esta imagem que representa a função da igreja, né, dentro desta figura que nós estamos aí estudando, né, que é aqui neste momento o corpo de Cristo, quando ele nos fala aí que nós devemos ter o cuidado igual uns com os outros, nos leva a uma reflexão, né? Será que todos, ou umas perguntas, você pode trazer em sala de aula e aqui conosco neste momento também fazemos essa analogia, por que não dizer essa reflexão, né? Até quero aqui estar aí olhando um pouco mais claro para você aí na tela, fazer essa pergunta para você: será que você tem tido esse cuidado, de igual cuidado com todos? Será que você não tem feito acepção de pessoas? Será você que muitas vezes, se chega uma pessoa importante, de autoridade, né, você na desculpa de dar honra a quem tem honra, né, você traz ali um tratamento, um cuidado para com aquele, né, e aquele mais simples, que também de igual modo veio ali com a mesma necessidade diante do Senhor, buscar a sua graça e a sua misericórdia. Você não deve desprender o mesmo cuidado para ajudá-lo? Ou só, né, aquele de posição que tem doença, só aquele que tem posição que precisa de uma palavra de salvação? Todos devemos ter ali o devido tratamento igualitário, né, com toda a equidade, colocando-nos muitas vezes até no lugar da pessoa, para que assim nós possamos com certeza ter condições de realmente avaliar se nós estamos tratando-a conforme o que o Senhor, através desse texto sagrado, tem colocado para nós, onde não há divisão no corpo, onde todos tenham aí os membros igual cuidado um do outro, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da sua palavra, vivida em nossos corações e em nossas vidas, para a honra e glória do nome dele, né? Vamos aí dar sequência, né? E dentro dessa, já fazendo aí um resumo né, uma sinopse desse segundo tópico, mas não sem antes enfatizar para você que um corpo é constituído, então, um corpo constituído por um só órgão seria aí uma monstruosidade, né? Mas somos aí vários e Deus quer que nós, de forma alguma, venhamos estabelecer aí um monopólio aí, né, do corpo, não, né? Querendo assumir aí as funções dos outros também, o Senhor não deseja. Ele tem, né, cada um fique na vocação a qual o Senhor tem te chamado, né? Alguns o Senhor tem chamado para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, mestres, né, pastores, todos esses que o Senhor tem chamado, até mesmo dentro desses que eu faço aqui referência, nos dons ministeriais, ele tem a proposta dada por Deus de trazer a edificação do corpo de Cristo, né? Já que o Espírito Santo me fez lembrar disso, vamos lá colocar também isso aí em tela, para que todos tenham, para a glória do nome do Senhor, um entendimento completo, né? E esse texto que o Senhor me faz lembrar está lá em Efésios, capítulo 4, né? Versículo de número 11, que eu coloco para você aí na tela. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ele mesmo, ele quem? Próprio Deus, próprio Jesus. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, olha aí na segunda linha, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele deu isso para quê? Vamos ver aí o versículo posterior. Olha aí, ele estava querendo com tudo isso aperfeiçoar o quê? Os santos, para a obra do ministério,
para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Não é esse que nós estamos estudando nesse trimestre? O corpo de Cristo? Buscando entender aí, através das lições, né, a origem, natureza, a vocação da igreja no mundo, e possamos nós, né, estar aí deixando ser, então, aperfeiçoados. Por quem? Pastor, por quem que nós vamos deixar ser aperfeiçoado? Está aí para você, né? Pelos profetas que Deus tem usado, pelos evangelistas, pelos pastores, pelos doutores, né? Vamos deixar aí ser usados pelo Senhor. Mas até quando eu vou deixar? Vai até você aí, ó, até que todos, não é só você, não, todos nós, como membros do corpo de Cristo, cheguemos aí à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, a varão perfeito, né? À medida da estatura completa de Cristo. Mas, pastor, será isso possível? Quem consegue chegar, pastor, a essa estatura de Deus? Como que a gente pode, irmãos? A gente tem que praticar. Nós temos que nos esforçar. Mas é possível, Deus não ia requerer nada de nós se não fosse possível. Comece imitando. Mas quem que eu vou imitar? Comece imitando aqui, ó. Olha o que Deus coloca aí, ó, em Efésios 5:1 para nós. Sede, pois, imitadores de Deus, mas como filhos amados. Sede imitadores dele como filhos amados. Olha a postura de Jesus como filho de Deus, que também é Deus, né? Imita ele, imita ele. E mesmo sendo na forma de Deus, diz a palavra do Senhor, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, né? E sendo ali em forma de Deus, né? Ele não teve por vaidade ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, né? O que o Senhor espera de nós? Vamos continuar fazendo o que está escrito lá em Colossenses capítulo 4, versículo 1. Vamos fazer o que for de justiça, o que for de equidade. A todos, aqui, agora fala aqui, a vossos servos, sabendo que nós temos aí um Senhor no céu. Vamos continuar aí, ó, perseverando em oração, velando nesse relacionamento com Deus, com orações de graça. E fazendo o que também, pastor? Orando juntamente por nós, para que o Senhor, e eu aqui também, né, e muitos outros que estão usando o canal da internet aí, ó, possa aí receber da parte do Senhor aí, ó, da parte do Senhor, a porta da palavra seja aberta, seja escancarada, de forma que nós possamos aí, né, estar aí falando do mistério de Cristo, pelo qual também eu me sinto aqui preso, né, para que de forma que, irmãos, nós possamos, né, aqui, ó, manifestar em nossa vida aquilo que convém falar, não aquilo que é encher linguiça, falar que historinha de caronchinha, não, trazer a palavra genuína da palavra de Deus. E eu conto com você, para que nós possamos aí juntos, estarmos aí andando com sabedoria, estarmos aí, né, agindo com graça e sabedoria com todos, para aqueles que estão de fora, remindo o tempo, tendo aí, através não só deste canal, mas nosso relacionamento cotidiano também, né, uma palavra agradável, uma palavra temperada com sal, e para que nós possamos responder a cada um aí, como convém, né, conforme assim a palavra do Senhor tem falado aí aos nossos corações. É coisa maravilhosa, irmãos. Vou parar por aqui, dentro desse desenvolvimento que Deus tem nos dado aqui, né? Certo que Deus tem coisas grandes e firmes para nos revelar, e eu tenho aqui ainda o terceiro tópico nesse desenvolvimento para nós trazermos, mas vamos aí então fechar esse tema, nesse segundo tópico, trazendo aí então uma recapitulação, que as imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, que é o tema do nosso trimestre, descreve aí a função que a igreja exerce, pelo menos deve exercer, né,
diante de Deus e também do mundo. Partamos para atender aí o nosso terceiro objetivo da lição. Qual é, pastor? Está aí para você, ó. Vamos buscar aí explicar agora, depois de termos falado sobre as imagens que trataram no primeiro tópico do relacionamento com Cristo, no segundo, as funções da igreja. Vamos agora explicar aí as imagens da igreja que a palavra do Senhor traz agora como habitação de Deus. As imagens que retratam a igreja como morada do Senhor. Quando fala de habitação, fala de morada, onde Ele está em nós, né? Temos aí, olha aí, as imagens que descrevem então a habitação. Temos no primeiro item, vamos falar santuário de Deus, né? No segundo, temos aí item a casa de Deus. E por fim, no terceiro item e último deste tópico também da lição, né? Glorificarmos a Deus e conseguimos aí ter a sensibilidade de observar e refletir do privilégio de ser a igreja, né? De ser igreja do Senhor, né? Então, partamos aí para essa primeira figura aí que dentro desta reflexão agora desse último e terceiro tópico, santuário de Deus, nós temos aí para descrever aí a habitação de Deus, as figuras que retratam aí, né? Ela é chamada aí de santuário de Deus, muito embora seja comum identificar a igreja a partir de uma estrutura arquitetônica, né? Já vista, né? Que nós temos aí a nossa Catedral de Jacareí aqui, uma igreja muito linda, muito abençoada, que Deus permitiu, através aí da gestão do nosso pastor Nilton, sua família, pastor Ricardo também, seu filho, primeiro vice-presidente, todos os obreiros, a igreja unida do campo todo, trabalharam, se empenharam na direção de Deus, do Espírito Santo, teram ali uma estrutura maravilhosa, né, para nós estarmos ali cultuando a Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, louvável. Quem puder visitar, estamos ali na rua Leitão, número 68, tem passado para você o endereço aqui. Podendo, faça uma visita para nós aqui em Jacareí, né? Mesmo você evangélico ou não, todos são convidados a fazer parte desta grande família. Então, o que eu chamo a atenção aqui dentro dessa figura que a lição traz, tratando, né, desse tema central, que trata aí sobre as imagens, né, bíblica, né, da igreja, né, o tema aí, a imagem bíblica da igreja, tá para você aí. Aqui, ó, destaco aqui, ó, nosso rodapé, imagens bíblicas da igreja, né. Como eu estava falando, ela, embora muito comum seja as pessoas identificarem aí a igreja partindo da estrutura arquitetônica, né, isso é fato, não é isso que a Bíblia identifica como igreja. Você tem aí muito mais profundidade, comentário mais vasto. Se você assistir aí a nossa primeira lição, o primeiro tema, está gravado aí na nossa playlist, Pastor Cláudio Gomes, Reflexões, você vai observar isso, né? Mas ela é o que, na verdade? Ela é templo, né? Nós somos templo, falando da habitação, a igreja é templo do Espírito Santo, né? Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que está aí para você na tela, ele diz: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ele está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem isso? Quando ele direciona essa carta para os irmãos, né? Ele mostra aqui que a igreja ela é retratada como sendo o quê? Um santuário, um templo onde né, Deus habita e estar ali para receber o louvor, a adoração que lhe é devida. Individualmente, cada um, né, de nós, como crente, é um templo, sim, do Espírito Santo de Deus. No capítulo 6 dessa mesma carta, no versículo 19, Paulo ainda vai dizer: vocês não sabem que o nosso corpo, ele fala tanto o meu e o seu, porque estando unidos como igreja, por isso que ele fala o nosso, ele é templo do Espírito Santo, que também habita em vós. Vem da onde? Proveniente de Deus, que você não é de você mesmo. Lembra que nós estamos ligados um ao outro? Estamos ligados um ao outro e comandados pela cabeça que é Cristo. Somos membros do corpo de Cristo, somos membros de Cristo e somos membros um dos outros ao mesmo tempo.
mas a sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo um santuário de Deus. Né? Voltando ali no terceiro capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, depois de ele falar no versículo 16, não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Ele nos exorta dizendo, olha, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Né? Porque o templo de Deus, que sois vós, ele diz aqui na sua palavra, é santo. É como se fosse, olha, sabe quando um mosquitinho tenta, né? Esses dias eu estava lá no sítio, até no fundo da imagem que aparece aqui, né? É uma foto retratada lá do local onde Deus tem, pela sua misericórdia, permitido, né, ao meu pai alcançar, e nós, por vezes, estamos ali, né, não só descansar, mas para trabalhar ali, para, né, fazer aquilo que podemos conforme as forças que Deus tem nos dado, de alguma forma. Né? Um dia ali, só estando parado ali, um mosquitinho ali, ele mordeu. Né? E quando a gente vê que ele assenta aqui, ele está picando, a gente vai lá e bate. Por quê? Porque ele está querendo colocar alguma coisa dentro de nós e ele não faz parte de nós. Ele está tentando, muitas vezes, nos corromper, nos destruir. É do mesmo jeito que Deus trata. Se alguém destruir ou tentar destruir ali o templo de Deus, a morada de Deus, Deus ele vai fazer como permitir acionar aí outro membro aí, ó, para tentar ali aniquilar, né, destruir aquele que está trazendo ali algo, né, hostil à nossa vida. E assim ao corpo, ao templo de Deus, que somos nós, santos, separados, né, devemos estar atentos e cuidado. Essa é uma palavra de alerta também, né? Para aqueles que voluntariamente têm ainda se colocado contra a igreja, contra o corpo de Cristo. Tome cuidado. A seu tempo, queira Deus não, que isso não aconteça, mas que a misericórdia dele te alcance. Mas, né, aqui existe uma palavra de alerta, de cuidado para aqueles que ainda permanecem querendo ser, né, aí voluntariamente inimigos do corpo de Cristo, da sua igreja, pois é santo, né? Diz o texto aí, ela é o seu templo. E quando nós falamos disso, nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta aí sobre este perigo do que há de se, que há naquele ou sobre aquele que vier a profanar aí o santuário de Deus. Isso chama-nos uma responsabilidade tanto de nós não sermos e não permitir que nenhum de fora seja um instrumento de tropeço para o próximo, mas também que nós não venhamos, né, profanar esse santo templo que Deus escolheu para habitar. Se você tem consciência disso, né, aquele que tem essa consciência de corpo, que faz parte do membro do corpo de Cristo, e que tem essa consciência dessa função, né, que esse tópico traz aqui para nós, como você é santuário de Deus, você não vai mais, a partir de hoje, se assim você fazia, você não vai, né, colocar aí entorpecentes dentro desse corpo. Você vai deixar o álcool de fora da sua vida. Você vai deixar essa fumaça que às vezes através do cigarro, você que já tem aceitado Jesus como Salvador, está caminhando aí os seus primeiros passos na trajetória de Cristo. Você, né, saiu do mundo, voltou-se para Cristo, mas ainda você sente que o mundo não saiu totalmente de você. Hoje, pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Você que é templo agora, selado pelo Espírito Santo de Deus, seja liberto em nome do Senhor Jesus. Você abraça isso com confiança, né? A palavra do Senhor diz que agora, quando nós estamos em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Está escrito isso, pastor? Tá. Vamos buscar aqui, né, como temos falado aqui aos queridos, aquilo que o Espírito Santo nos faz lembrar. Vamos estar colocando para você aí, de forma que você tenha aí esta bênção da parte do Senhor aí porque a palavra, irmãos, a palavra é aquela que transforma. A palavra é aquela que faz em nós, né, a transformação, a mudança nas nossas vidas, né? Olha aí, vou colocar para você aí na tela, 1 Coríntios 5,17, que diz assim: se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Né? E o que nós devemos ter em nossa vida é tudo que provém de Deus. Né? Texto posterior aí, ele diz que e tudo isso provém de Deus, ou seja, essa coisa nova, né? Tudo se faz novo, pois foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo em Jesus, e Ele nos deu esse ministério da reconciliação. E Ele quer que eu e você ainda, aí ó, versículo 19, assim como Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando o pecado, mas Ele pôs em nós aí a palavra da reconciliação. Ele quer que eu e você sejamos aí embaixadores da parte de Cristo. É como se Deus rogasse por nós: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com o mundo. Né? E Ele, então, requer de mim e de você, neste momento, né, como nós, sendo a habitação, né, a igreja sendo o seu templo, ou seja, a morada do Espírito Santo de Deus, nós possamos aí fazer a nossa vida um processo de santificação constante para a honra e glória do nome do Senhor. Peço perdão a vocês aí pelos animaizinhos, né, que estão aí todos eufóricos também, cuidando. Aqui onde eu estou gravando já é noite. Eles estão aí, né, tomando conta do quintal aí, com a graça e proteção que Deus também nos dá. Então, você observou essa mensagem que nós trouxemos aqui a vocês, né, à luz de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né, que todas as coisas se fizeram novas perante o Senhor. Né? Então, o apóstolo Paulo, é nesse aspecto que ele aí alerta sobre o perigo que há em nós estarmos aí profanando o santuário de Deus. Pelo contrário, temos que ser um instrumento de Deus a cada dia para exortar-nos mutuamente uns aos outros, né? De forma que nós não venhamos se endurecer pelo pecado. É coisa linda que Deus nos faz lembrar, e por isso que quando o escritor, ele, pelo Espírito Santo, ele escreve lá em Hebreus, capítulo de número 3, né? Ele chama-nos a atenção, Hebreus capítulo 3, versículo 13, e vou colocar de forma maior para você aí na tela aí, ó. Fala: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Não é para deixar para amanhã, é para hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ninguém se endureça pelo engano do pecado. Nós possamos, no nome do Senhor Jesus, estarmos atentos em cumprir a nossa missão como templo do Senhor. Cuidar dele, certo? Não profanar. Temos ainda aí, dentro desse segundo tópico, né, depois de estarmos bastante aí falando sobre o santuário de Deus, né, trazendo nesse tópico a proposta de aí completar o objetivo desse terceiro tópico, o terceiro objetivo, né, de explicar essas imagens da igreja como habitação de Deus. Então vamos aí agora falar sobre o quê? Nada mais nada menos que a casa de Deus, né? A casa de Deus. A igreja, então, ela é descrita como sendo a casa de Deus. Nós vamos ver quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu filho na fé, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15, ele diz para nós aí: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Tá vendo? Ele coloca aí a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele fala aí sobre a coluna e a firmeza da verdade. Então, esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus, ele é derivado, então, do Antigo Testamento, em que o povo de Deus ele é retratado como a casa ou a família, né, de Deus.
Sabemos aí que a nação de Israel ela floresceu a partir da família de Jacó, e isso também a nós faz aí ver essa grande importância da igreja como também uma instituição social, né? Na base da sociedade, também da igreja, temos aí a família, né? E é fato que uma igreja forte, né, é formada por famílias que são igualmente fortes, né? Sendo as famílias aí a base, né? E mais, é fato que o inverso também é verdade. Famílias fracas acabam tornando-se igrejas fracas, né? Por isso é importante, dentro do cumprimento dessa figura, né, que o Senhor traz para nós aqui na luz dessa lição, nesse segundo item do terceiro tópico, nós como igreja, que temos aí um casa de Deus, né, figura aí exposta, agora como família, né, que é a base da construção das igrejas, formada a família de pai, mãe, os filhos, nós temos aí a nossa responsabilidade de que fazer com que sejamos saudáveis. A igreja, ali reunida, né, os membros, né, dentro desse sentido, ela é a extensão da nossa família. A nossa família tem que ser forte. E essa força está na união, na cumplicidade, né, na equidade, no temor a Deus. Né? Mas se formos fracos, nós tornaremos igrejas fracas. E o fraco, muitas vezes, é aquele que, muitas vezes, ele não consegue ou pouco resiste, na verdade, né, aqueles pratos que parecem, em primeiro momento, deliciosos, mas que o inimigo traz de uma forma sorrateira para trazer uma contaminação dentro da família. E o conselho que nós temos dentro da palavra do Senhor é que nós façamos o que para fortalecer a nossa família? Nós viemos sujeitar constantemente a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Esse texto eu quero trazer para vocês aqui também e nós vamos colocar aqui na tela para que você possa aí ter aí enriquecida a sua fé, a luz. Esse texto agora ele está descrito lá, carta de Tiago, né? Carta de Tiago. Nós temos aí dentro da parte do Senhor esta palavra. Nós devemos estar atentos, né? Vivemos aí cumprindo a palavra do Senhor. E ele tem nos alertado aí, lá no capítulo 4, vou colocar para você aí na tela, versículo de número 7, esta expressão que eu trouxe para vocês aí, tá aí ó, na tela. Vamos ler juntos aí, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, nosso adversário, e ele fugirá de vós, né? Maravilhosa é esta palavra que o Senhor tem colocado para nós aqui também, nos feito lembrar destas palavras, Tiago, capítulo de número 4 ali, o versículo de número 7, palavras abençoadas, porque uma família fraca se torna fraca. Então, para se fortalecer, nós precisamos aí sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós, né? Sabendo que por trás aí de muitos problemas sociais está aí a desestruturação familiar. Uma família que não é estruturada, uma família que não tem como base os princípios da palavra do Senhor, uma família que não tem a palavra do Senhor, como diz o salmista lá no Salmo 119, né? E o versículo 105, lâmpada para meus pés é a sua palavra e luz para os seus caminhos. Ela vai tentar dirigir a seu modo a sua vida, ao seu jeito, e ela com certeza vai acabar tendo problemas, né? O salmista, vou colocar para você esse salmo rapidamente. Deus tem nos dado essa graça aí de termos aí esse material aqui que permite, né, através da tecnologia, a gente localizar, né, com uma velocidade razoavelmente boa. Colocamos aí para você na tela aí, ó. Ó o salmista, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Né? O Senhor ainda, através da sua palavra, ele lá quando orando na sua oração sacerdotal,
texto do Evangelho, segundo escreveu São João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, lá no capítulo 17, também no versículo 17, né, o Senhor, ele disse, né, orando ao Pai: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? A tua palavra é a verdade. Por que não, então, agora viver se alimentando, queridos, desta palavra que é tão maravilhosa, que é tão gloriosa? O salmista Davi, no Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda, melhor dizendo, dos escarnecedores, né? Não se detém no caminho dos pecadores, mas ele anda, não, lâmpada para meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. É dentro da palavra. Mas o salmista diz: varão vai ser bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada, olha aí, junto aos ribeiros, dá fruto na estação própria, as folhas não caem. E olha que benção que está aqui, ó. E tudo quanto faz prospera. E eu pergunto para você, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, você quer que passe, a partir de hoje, todas as demais coisas passar a prosperar na sua vida? Será que esse realmente é o objetivo que você tem? Eu faço um convite a você: volte para a palavra. Busque aí um renovo espiritual, um avivamento espiritual, estudando a palavra do Senhor. Temos aqui esse instrumento abençoado de um estudo metódico, que através desse canal trazemos também da palavra de Deus. Pode ver aqui, é tudo palavra de Deus. Participe também presencialmente aqui, ó, a escola bíblica dominical. É uma oportunidade para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pois, se você assim não fizer, é conforme nós já dissemos para você aqui, ó, famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Isso deve começar em casa. Isso deve começar dentro do seu coração, esse desejo ardente de continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Nós temos falado aqui para você já. Muitos problemas sociais está aí trazendo uma desestruturação familiar, mas que a ausência da palavra de Deus, né, por comer só as coisas do mundo. A Bíblia diz que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu o inimigo com esta palavra que está lá em Deuteronômio, capítulo 8. E o Senhor, ele recomenda através aí de 1 Timóteo e orienta a igreja qual é então esse padrão moral que deve estar norteando o meu e o teu comportamento, o comportamento de toda a sociedade, né? Então ficamos aí, né, tendo consciência desta imagem que aí a casa de Deus, né, nós como família que somos estruturados, que somos partes desta casa onde o Senhor habita, possamos estar aí preparados, precavidos e alimentados constantemente da sua palavra. E passando aí para o último, terceiro item desse terceiro tópico que nós temos aí buscado aí, estar aí meditando, falando agora sobre o privilégio da igreja. Esse é o último item deste momento, onde nós estamos aqui buscando explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. É nós agora estarmos reconhecendo, né? Estarmos reconhecendo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, esse então privilégio. Veja se não é privilégio, né, ser igreja, ter o Senhor Jesus Cristo habitando dentro dos nossos corações, né? E não há como nós sermos chamados filhos de Deus, sermos chamados seus discípulos, né, se nós não tivermos aí se alimentando constantemente da sua palavra. Discípulo é aquele que segue o mestre, né? E aquele que segue o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz para nós: aquele que me serve, siga-me. E aquele que me seguir, diz o Senhor Jesus Cristo, meu Pai o honrará. Então veja que privilégio
estarmos seguindo ao Senhor. Ah, você quer saber onde está esse texto, né? Eu vou colocar para você na tela, aqui aonde, quando o Espírito Santo faz lembrar, a gente coloca na tela aí, para que você tenha isso aí, né, prontinho para ser usado também em tempo oportuno. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo é o de número 12, João 12, 26, está aí agora. Agora está correto aí. E o que diz aí, vamos ler juntos. Se alguém me serve, Jesus está dizendo aqui, ó, ele siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, diga para mim, é privilégio ou não é privilégio eu e você fazermos parte, né, desta igreja, deste corpo de Cristo? É privilégio ou não é? Com certeza, né? É um privilégio ser igreja de Deus. À luz tudo aquilo que nós já temos estudado nessa lição, o fato nós temos que poder fazer agora algumas considerações. E a primeira eu coloco para você aí, que a Igreja de Cristo, nessas considerações, ela é aí, ó, formada, né, por salvos, né, que se relacionam com Deus. Não dá para dizer que você é a Igreja de Cristo e não ter relacionamento com Ele. E é por isso que eles fazem parte do seu rebanho. Ou seja, a igreja é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. E é por isso que eles fazem parte do seu rebanho. Se nós não temos uma preocupação de buscar todo momento viverem uma vida de santidade, um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, né, está aí em estarmos orando, estarmos falando com Deus, estarmos também lendo a sua palavra, se alimentando da sua palavra, vendo o que Ele tem para falar conosco, congregando, estando ali se alimentando, sendo deixado de ser usado, transformado e lapidado, aperfeiçoado, como a luz de Efésios 4:11 que nós colocamos para vocês aqui, e 12, aonde o Senhor tem usado seus servos, pastores, doutores, né, para trazer ali o aperfeiçoamento, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. E a segunda observação que nós trazemos aqui dentro desse privilégio de ser igreja, essa segunda consideração que nós trazemos aí para você, é que a Igreja de Cristo ela é uma instituição formada de salvos. Salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus e também perante o mundo. É uma instituição, uma pessoa, nós nos conduzimos diante do Senhor, não há intercessor, né, a não ser Jesus Cristo, mediador entre Deus e o homem. Fazemos essa postura também diante do mundo, como o papel do atalaia, como o papel também de um embaixador que representa o céu aqui na terra, né? E por fim, né, podemos também considerar aí, como terceira, que a igreja de Cristo ela é uma instituição em que Deus ele habita e vive. Então, com isso nós estivemos aí destacando aí em tudo isso que realmente é um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Com isso, nesse tópico, nós trazemos aí mais uma sinopse que a revista traz, as imagens, né, da igreja, como santuário de Deus, casa de Deus, e que descreve a igreja como aí habitação de Deus, né? E assim nós podemos aí, neste momento, né, concluir aí a nossa reflexão da parte do Senhor, né, trazendo aí tudo aquilo que nós aprendemos aí, trazendo aí uma revisão, né, daquilo que Deus tem nos dado. Vimos aí nessa lição, através dessas imagens bíblicas que o Senhor tem permitido nós, alguns conhecerem, outros reviverem esse conhecimento, que a igreja, né, ela é importante, e a importância que ela tem, né,
São aí figuras que nós vimos aí através dessa revistinha abençoada, desse material que nos ajudou nessa estrutura para que, à luz da palavra de Deus, nós pudéssemos compreender aí a igreja, tanto no seu aspecto institucional, mas também no seu aspecto funcional, né? Assim, creio que esse momento, nessa palavra de conclusão, essas imagens têm te ajudado, têm me ajudado a descobrir aí o meu e o teu lugar aí dentro dessa igreja, ou seja, dentro do corpo de Cristo. Eu tenho certeza que essa lição, como as demais outras que nós vamos estar trazendo aqui nesse trimestre, ela vai fazer com que eu e você, né, que somos o corpo de Cristo, em conhecendo a nossa origem, a natureza e a vocação nossa neste mundo, nós vamos poder melhor aí estar cooperando, esta é a palavra certa, cooperando para também o perfeito funcionamento da igreja local onde você está. Eu estou aqui em Jacareí, né? Você pode estar aqui no estado de São Paulo, ou qualquer lugar ainda, outro estado da nossa nação, inclusive. É um prazer poder te conhecer. Deixa aí o local da onde você está aí assistindo, curta esse vídeo, compartilhe a outras pessoas, faça dessa informação, desse privilégio que você tem e é Igreja de Cristo, né, um condutor de bênçãos, né, para a vida de outras pessoas que também faz parte do corpo de Cristo, mas tem esquecido, né, o seu papel. E através dessas imagens, que essa lição hoje, de uma forma, através dessas figuras de linguagem, né, essas imagens bíblicas da igreja, pode trazer aí um despertamento para todos aqueles que amam a palavra de Deus e querem aí cada dia mais crescer nesse conhecimento e ser fortalecidos na fé, né? Isso é muito importante e eu faço votos que você possa estar conosco assim, cooperando e trabalhando nesse projeto. Eu vou colocar para vocês aqui agora um momento de revisão do conteúdo para, e você querendo também colocar na sala de aula no final, eu achei interessante, importante, você pode fazê-lo. Vou colocar aqui de forma bem ampliada, né? Para você ir na tela aí, ó, revisando o conteúdo, pequenininho aqui. Isso vai ser importante aí para você aí, ó. Você pode estar aí fazendo questões que está na revista. Olha aí. E a primeira perguntinha para ajudar na sala. Você faz a pergunta aí, tá até na revista, né? Só compilei aqui para que possa ajudar você nesse estudo preparatório, de acordo com a lição, como a igreja é descrita primeiramente. Deixa eles passarem, depois você traz a resposta aí, né? Somado aí ao texto de 2 Coríntios 11:2, primeiramente a igreja é descrita como uma virgem pura, né? Depois, na segunda questão, o que é a metáfora aí, ó, rebanho, que a metáfora do rebanho de Deus ilustra, né? E você traz aí a resposta, depois deles poderem responder, né? Você pode até parabenizá-los se responderam certo, ou aí ajustar aí as respostas para melhor entendimento de todos. A metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor, isso está na lição, né? A outra perguntinha, né, que é a terceira das 5, que a revista traz, entre outras que você pode preparar, o que o Novo Testamento mostra a respeito da geração eleita. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus como gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum, que é Cristo, né? E a expressão do corpo de Cristo retrata, olha, retrata a igreja, né? Está óbvio. Muitos vão levantar a mão e vão responder primeiro, né? Vão querer responder, não, eu só sei, essa eu sei. E por finalização aí temos a pergunta número 5, como a igreja é retratada em sua forma corporativa. Está aí a resposta, na sua forma corporativa, ela é retratada como sendo um santuário de Deus. E você pode ainda reforçar com o texto bíblico. E sabe onde está escrito isso? Aí está lá, 1 Coríntios 3, 16 e 17, né? Com isso, então, queridos e amados irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade singular que Ele tem dado para nós, pela sua paciência de poder estar aqui conosco, estudando a segunda lição, né, deste primeiro trimestre de 2014.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E possamos estar juntos aí numa próxima reflexão, assim Deus permitindo. Um forte abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.